Então voltamos com a primeira aula do módulo 4 de matemática, que vai falar sobre as operações com frações. Então, basicamente, essa aula vai te indicar as regras que você vai precisar de seguir para fazer as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de frações. Então, você vai ter que estudar e guardar essas regras. Vamos ver o que o texto nos diz. Vocês lembram perfeitamente das operações fundamentais estudadas no conjunto dos números naturais. Estudaremos nesse texto a aplicação dessas operações no campo das frações. Então, são as mesmas operações que você fez nos números naturais, só que agora você vai fazer essas operações com os números fracionários. Veja, 2 pontos. Então, primeiro tópico aqui, adição e subtração. Vamos observar aqui o primeiro caso. Então, temos aqui o primeiro caso. As frações têm o mesmo denominador, né? Então, se você contar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todos os dois têm 7 partes, né? Então, o denominador dos dois aqui será 7. Então, qual vai ser a representação matemática disso aqui? Né, vamos supor que eu quero somar essas 4 partes de 7 mais essas 2 partes de 7. Ficaria 4 partes de 7 mais 2 partes de 7. Serão 6 partes de 7. No outro exemplo aqui, nós temos 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes de 7. E temos 2 partes de 7. Só que agora eu quero subtrair 6 partes de 7 menos 2 partes de 7. Serão 4 partes de 7. Né? Então, o que você fez? Você pegou aqui as 4 partes de 7, somou com as 2 partes de 7, você ficou 4 mais 2, 6 partes de 7. Aqui você pegou as 4 partes de 7, diminuiu 2 partes de 7, diminuiu 2 partes de 7 e ficou com 1. Perdão, aqui não, aqui você quer pegar, aqui você pegou 6 partes de 7 e diminuiu 2 partes de 7. E aí você ficou então com 4 sobre 7. Né? Então aqui ele fez o inverso, aqui ele pegou 6 partes de 7 e diminuiu essas 2 partes de 7 aqui. Você ficou com essas partes aqui, 4 partes de 7. Então, 6 partes de 7 menos 2 partes de 7 serão 4 partes de 7. Então, concluímos que aí vem aqui a regra. Quando as frações têm o mesmo denominador, mantém-se o denominador comum
e soma ou subtrai os numeradores. Pronto. Então, regrinha fácil, né? Então, se você tem os denominadores sempre comuns, eles vão continuar. Aí você só vai fazer a operação que pediu. 5 mais 2, 5 mais 2, 7. Denominador comum, mantém o denominador comum. 11 menos 5, 11 menos 5, dá 6. E assim por diante. Denominadores comum, 11, 11, 11. Vai ficar com denominador comum 11. A resposta do denominador comum será 11. Aqui é adição, então você vai somar 3 mais 2 mais 4. 3 mais 2 mais 4 é 9. Na subtração, a mesma coisa. Denominadores comuns, o resultado será o denominador comum. E aí você vai pegar e vai fazer o cálculo. 13 menos 5. 13 menos 5 é 8. Então, o resultado, 8 sobre 9. Então, a regra da soma e da subtração com denominadores comuns é simples, né? Então, vamos tentar exprimir essa regra aqui. Então, vamos colocar um número x mais um número y será igual a x mais y. E o denominador? Se o denominador for comum aqui, ele será comum aqui e ele será comum aqui. Então, x mais y pronto. Então, você tem um número x qualquer, mais um número y qualquer. Os dois com denominadores comuns, você vai repetir o denominador comum e vai fazer a soma normalmente ali, x mais y. O denominador comum, ele permanece. E vai ser a mesma coisa para a subtração. Então, essa será a regra para adição e subtração com denominadores comuns. E vamos tirar um print desta tela. Por algum motivo o print não saiu. Então vamos dar um print nessa tela e pronto. Que o programa de print não estava acionado. Então pronto. A regra é simples. Para subtração e adição com denominadores comuns. Aí agora nós temos um segundo caso, que são as frações que têm denominadores diferentes. Então vamos ver a regra. A regra está aqui. Quando as frações têm denominadores diferentes, devemos, em primeiro lugar, reduzi-las ao menor denominador comum.
Então, nós vamos fazer o MMC, para em seguida efetuar a adição ou subtração. Né? Então, aí está mostrando aqui o exemplo. Acompanhe o exercício resolvido abaixo. Então, nós temos aqui uma fração com denominadores que não são comuns. Né? Nós temos aqui 3/5 mais 1/4, né? Sendo que o 5 e o 4 não são denominadores comuns. Então, como não são comuns, eu não posso simplesmente repeti-los. Né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai ter que achar um denominador comum. Como é que a gente acha um denominador comum? A gente vai ter que achar um múltiplo que seja um número que seja múltiplo tanto de 5 quanto de 4. E não poderia ser qualquer múltiplo, mas nós vamos tentar sempre o mínimo múltiplo, porque quanto menor o número para trabalhar, mais fácil. Né? Então a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum do denominador 5 e 4. Então é o passo que ele está dando aqui. Então, primeiro, né, calculamos o mínimo múltiplo comum dos denominadores 5 e 4, ou MMC de 5 e 4. Né? Aí você vai fazer aquela continha do MMC, que você aprendeu na apostila anterior. Né? Você vai botar o 5, 4, e aí vai lá. O menor número primo possível, 2. Dá por 2? Dá. Né? Só o 5 que não vai dar, repete o 5. Dá por 2? Dá. Só o 5 que não vai dar, repete o 5. Dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por 5? Dá. Aí pronto, acabou a conta. Deu 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5 é 20. Então o mínimo múltiplo comum de 5 e 4 é 20. Tá? É como eu te disse, em alguns casos, né, é só você pegar o 5 vezes 4, 5 vezes 4 é 20. Né? Mas nem sempre se você multiplicar eles, você vai achar um múltiplo comum. Mas nem sempre vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, por isso que essa regra não vai dar certo sempre. Tá? Nesse caso aqui, a gente achou 20, então, como mínimo múltiplo comum. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela regrinha. Né? Aquela regrinha lá. A gente vai colocar o 20 aqui. E a gente vai fazer 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. E aí mais, né? Porque nós estamos fazendo conta mais. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Aí a gente resolve. 12 mais 5, 17. Repete o 20 aqui embaixo. Tem como reduzir mais? Não, não tem. Então, esse é o resultado. Né? Que é exatamente o que ele mostrou aqui. Ó. Né? Você pegou o 20. Você pegou o 20. Aí você vai dividir o 20 pelo primeiro denominador e multiplicar pelo numerador. Aí vai dar 12. Aí repete o sinal da soma. Aí pega o outro 20, divide com o denominador e multiplica com o numerador. 5. Aí agora você tem duas frações. Aí veja que agora sim você tem, ó, agora você tem duas frações com denominadores comuns.
Se agora você tem duas frações com denominadores comuns, o que você faz? Repete o denominador comum, 12 mais 5, 17. Né? Então, 3 quintos mais 1 quarto vai ser 12 sobre 20 mais 5 sobre 20, que será 17 sobre 20. Veja outros exemplos. Então, vamos pegar um exemplo desses, que está aqui, e vamos tentar resolver. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. 2, 3, mais 3, 4, mais 1, 2. Dois, 3, mais 3, 4, mais 1 sobre 2. E aí, como é que a gente vai resolver? Nenhum deles é numerador comum. Então, o que a gente vai fazer é transformar eles, achar um numerador comum para eles. Como é que a gente vai achar um numerador comum para eles? Vamos fazer o MMC. Então, vamos fazer o MMC aqui. Acho que é melhor botar os números primeiro e depois botar a régua. Aí, voltei de mais. Pronto. Vamos apagar só essa aqui. Isso. Então, vamos colocar aqui os numeradores. 3, 4, 2. Aí, vamos lá. 2 divide por 3? Não. Mas dividir por 4? Divide. Então, vou pegar o 2 primeiro. Aí, o 3 a gente repete. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Chegamos ao final dessa daqui. Agora, 2 dividido por 3? Não, mas dividido por 2? Divide. Então, 2. Continuo repetindo 3. 2 por 2 é 1, acabou aqui. Aqui também já tinha acabado, mas vamos continuar repetindo aqui. Sobrou 3. Quem vai ser? Seu 3, óbvio. 3 dividido por 1, 1, sim. 1, sim. 1, sim. E acabou. Então, nós temos aqui o MMC de 3, 4 e 2, que será 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto. Então, o mínimo múltiplo comum desses três números é 12. Então, pronto. Achamos a resposta, achamos um denominador comum para essa fração. Beleza. Então, vamos lá. Temos agora um denominador comum esse denominador comum é 12. Então, a resposta também vai ser um denominador comum 12. Né? E aí, como é que a gente faz? A gente tem que primeiro, lembra, primeiro você multiplica, primeiro você divide e depois você multiplica. Então, se eu pegar aqui 12 dividido por 3, então, primeiro você divide. Depois você vai pegar esse resultado e vai multiplicar pelo de cima. Então, primeiro você divide, depois você multiplica. E faz isso com todos. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8.
repete o sinal de mais. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Repete o sinal. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto. Agora é só fazer a soma, porque nós temos... Eu botei já o 12 embaixo aqui, mas é como se a gente tivesse 8 sobre 12, mais 9 sobre 12, mais 6 sobre 12. Entendeu? Então, por isso que eu já coloquei já o 12 ali embaixo, porque a gente já sabe que embaixo vai ser o 12. Perfeito? Se você quiser fazer por etapa bonitinho, pode fazer. Mas aí a gente vai agora só somar aqui. 8 mais 9, 8 e 8, 16, mais 1, 17. 17 mais 6, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 sobre 12. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar, porque se nós tentarmos por 2, esse aqui não dá. Se tentarmos por 3, esse aqui dá, mas esse não dá. Se tentarmos por 5, nenhum deles dá. Por 10 não dá. Por 7 nenhum dá. Né? Então não tem. Passou do 12, não tem. Então não tem como simplificar, a resposta é essa. Então a resposta será 23 sobre 12. Vamos dar um print nessa tela. Ok. E vamos voltar para a nossa apostila. Vamos ver se a resposta da apostila é a mesma. Então lá, 2 sobre 3 mais 3 sobre 4 mais 1 sobre 8 é igual a... Ele chegou a MMC 12. E aí lembra que eu coloquei lá tudo sobre debaixo de 12, mas você pode botar assim um separadinho do outro também. Porque a gente já sabe que vai dar 12, né? Então 8 sobre 12, mais 9 sobre 12, mais 6 sobre 12, ou 8 mais 9 mais 6, todos sobre 12. Que vai dar no final 23 sobre 12. Perfeito? Então vamos tentar resolver agora esse segundo caso aqui, né? Que é o 7 sobre 8 menos 1 sobre 4. Sete sobre 8 menos, agora uma subtração, 1 sobre 4. Primeiro passo, eu tenho que achar um denominador comum. Então vamos achar um denominador comum entre 8 e 4. Então, 8, 4. Qual vai ser o denominador comum? Vai por 2? Sim, vai por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Vai por 2? Vai. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Acabou aqui. E aí vai ser o próprio 2. Acabou aqui. Acabou aqui. E acabou nosso MMC. O MMC aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, nosso mínimo múltiplo comum aqui é o 8. Então, aqui nós temos o mínimo múltiplo comum 8. Então, nós já sabemos que o resultado no denominador vai ser 8. Aí você vai fazer aquela mesma regra. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 7, 7.
Só que cuidado com o sinal, agora o sinal é menos, porque agora nós estamos subtraindo. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto. 7 menos 2, 5. 5 oitavos. Dá para simplificar? Não, não dá, porque o 5 e o 8 não tem nenhum número primo comum. Então, o resultado é esse mesmo. 5 oitavos. Vamos ver se a resposta está certa. Então, aqui está. 7 oitavos menos 1 quarto. Achamos o denominador comum, que é 8. Então, o denominador comum vai ser 8. E aí, fizemos aquela conta. 8 dividido por 8, 1. Vezes 7, 7. 8 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. E repete o sinal de menos aqui. 7 menos... Quer dizer, 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2, perdão. Então, repete o menos. 7 menos 2, 5. Pronto. Resposta 5 oitavos. A mesma resposta que nós chegamos lá. Certo? Então, né, vamos colocar isso numa regrinha. Né? Então, vamos lá. Então, se nós tivermos, né, um número x menos um número y sendo que os denominadores não serão comuns, então vamos botar no denominador comum, e um outro não comum, né? Então, o que teremos que fazer? Teremos que fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores depois dividir e multiplicar e depois resolver os numeradores, já que a gente já achou um denominador comum ali. Então, essa é a regra. Primeiro a gente faz um mínimo múltiplo comum dos denominadores, a gente vai achar o denominador comum. Tendo o denominador comum, a gente vai pegar esse denominador comum, vai dividir com o denominador de cima, multiplicar com o numerador de cima. Repete o sinal, faz a mesma coisa e depois resolve os numeradores. Pronto. Essa é a fórmula para os denominadores não comuns. Vamos tirar um print. E aí tem um terceiro caso. O terceiro caso é quando a expressão tem número inteiro e fração. É fácil. A princípio você vai pensar, nossa, mas um número inteiro com fração, como que eu vou resolver isso? Você vai ver que é muito simples. Então olha só a explicação aqui. Né? A expressão 5 menos, ou mais, 5, que está meio apagado ali, 5 mais 1/3, que é um inteiro mais uma fração, pode ser representado na forma de número misto. No caso, 5 e 1/3.
que é a soma de 5 sobre 1 e 1 sobre 3. Né? Então, na prática, o que aconteceu aqui? Na prática, você vai perceber que se não tem nada embaixo do 5, o 5 é um número inteiro, automaticamente, implicitamente, você pode não estar vendo, mas é como se tivesse um 1 aqui embaixo. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, esse 5 nada mais é do que um 5 sobre 1. Então, pronto, agora você tem duas frações. Né? Você tem uma fração aqui e tem uma fração aqui. Né? E aí você vai estar somando as duas, né? Vai ser mais. Vou botar um mais aqui. Pronto. Aí pronto, agora você sabe como resolver ela. Você já sabe que elas não têm denominador comum. Então você vai resolver ela como se fosse uma fração com denominador não comum. E aí não tem muito mistério. Nesse caso, você não vai precisar fazer o MMC. Por quê? Porque você já viu ali que o denominador comum é 3. Né? Então você vai pegar aqui o denominador comum. 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes 5, 15. Mais 3 dividido por 3, 1. Vezes 1, 1. Vai ser 16 sobre 3. Né? Tá vendo aqui, ó, MMC de 1 e 3 é 3. De 1 e 9 é 9. De 1 e 5 é 5. Então, sempre que você tiver 5 mais 1 terço, coloca 1 debaixo do 5. Pronto. O denominador comum vai ser 3. 15, aí você vai fazer aquela continha lá. 3 vezes 3 dividido por 1 vezes 5. 3 dividido por 3 vezes 1 vai dar 15 mais 1. 15 mais 1, 16. Né? E aí vamos olhar outros exemplos. Olha esse aqui. Esse aqui aconteceu a mesma coisa, só que o número está do outro lado lá. Não tem problema. É só imaginar que aqui debaixo dele nós temos um 1. Pronto, então 7, 9 mais 2 sobre 1. Perfeito? E aí, pronto, faz a mesma coisa. Então, aí você vai resolver como se fossem duas frações de denominadores não comuns. Vai tirar o MMC, vai descobrir que o MMC é 9, e aí vai fazer, né, a multiplicação, depois a divisão, depois a multiplicação. E vai chegar nesse resultado aqui. Vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso é igual, só que agora tem uma subtração. Ora, a mesma coisa. Debaixo do 9, você vai imaginar que tem um 1. E pronto, resolve normalmente como se fosse uma divisão de denominadores diferentes. E aí vai chegar nesse resultado aqui. Nesse outro caso, nós temos 3. Né? Nós temos o 2, o 5 sobre 4, e temos uma outra. Aí,
veja que vamos ver que aqui até eu fiquei um pouco confuso agora. Ok, coloca um aqui embaixo, certo? Aí vai ter que ter um MMC entre 1, 4 e 5. O MMC entre 1, 4 e 5 vai ser 4 vezes 5, 20. Beleza, tá aqui. Então já vimos que o MMC é 20. Aí, vamos ver como a gente chegou a esse resultado aqui, porque eu não estou entendendo. 20 dividido por 1 dá 20. Vezes 2 dá 20 vezes 2 dá 40. Tá, então temos aqui 20, 40, mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. Menos 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12. 40 mais 25 dá 40, 50, 65. 65 menos 12 dá 53. Isso vai dar então 53 sobre 20. Ok, ele chegou à mesma resposta, só que ele fez de um método diferente. Eu não sei qual método que ele usou, mas chegamos à mesma resposta, tá? Então, você pode continuar usando esse método que eu expliquei, que foi o único método que eu aprendi. Mas eu vi ali que ele não fez desse jeito, tá vendo? Porque ele não colocou aqui o 40 sobre 20, nem o 25 sobre 20, nem o menos 15 sobre 12, menos 12 sobre 20. Ele já fez direto de alguma forma aqui. Eu acho que ele... não sei o que ele fez. Enfim, de qualquer forma, continue fazendo assim que dá certo. Vamos ver esse outro exemplo aqui também. Esse outro exemplo aqui. Então, sempre que você vê ele colado aqui, imagina que tem um mais aqui. Na verdade é um vezes, né? Não deveria ser um mais, deveria ser um vezes. Talvez por isso você teria que multiplicar ali antes. Vamos tentar na letra E para ver se continua dando certo, né? Vamos pegar aqui então 3 mais o 1 mais o 2 mais o 1. E debaixo do 3, supomos que tem um 1. Debaixo do 1 é o 3. Debaixo do 2, supomos que é o 1. Debaixo do 1 é o 2. Opa.
E aí vamos reduzir isso aqui ao mínimo múltiplo comum. De 3 e de 2, que é 6. Né? Que os 1 não conta. 3 vezes 2, 6. Aí vamos fazer. Então, o mínimo múltiplo comum que vai ser 6. Bom, já vimos que o mínimo múltiplo comum vai dar certo. Vamos ver se a gente chega ao numerador correto. 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Vamos fazer com marcador de texto, que é mais fácil. Então, 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Vamos ver quanto é que vai dar. 18 mais 2, 20. 20 mais 12, 32. 32 mais 3, 35. 35 sobre 6. Mesmo resultado que nós encontramos aqui. Então, dá certo sim. E agora vamos uma com menos, para ver se agora vai dar certo também. Que é essa aqui agora com menos. Né? Então, vamos lá. Então, 5 ali é mais 2, agora é menos 1, agora é mais 1. Debaixo do 5, supõe-se que tem 1. Debaixo do 2 é o 3. Debaixo do 1, supõe-se que é 1. Debaixo do 1, supõe-se que debaixo do 1 é o 5. Então, beleza. Temos então esta conta aqui. Vamos tentar resolver ela. Primeiro vamos achar o MMC de 5, 3 e 1. O MMC de 5, 3 e 1 será 5 vezes 3, 15. E aí vamos começar. 15 dividido por 1, 15 vezes 5. 15 vezes 5... 15 vezes 10 é 150, dá 75. Mais 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 15 dividido por 1, 15. Vezes 1, 15. 15. Mais 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. 3. Vamos ver o que vai dar. Então embaixo já sabemos que vai dar 15. 75 mais 10, 85. 85 menos 15 vai dar
80, 70. 70 mais 3, 73. E não deu certo. Então, A regrinha de sinais. Nós ignoramos um fato, que é o seguinte, que aqui nós temos uma conta, aqui nós temos outra conta. Então aqui é uma conta e aqui é outra. Então vai ficar 85 menos 18. 85 menos 18 dá 67. Tem que resolver. Tem que resolver primeiro as somas. Primeiro eu tenho que resolver essa aqui. Depois eu resolvo essa. Só depois eu subtraio. Entendeu? Não tá gravando, não. Então aquele tempo todo que a gente falou ficou gravando? Não, o tempo que a gente falou não ficou gravando, não. É lógico que está gravando. Aqui. Desculpa. Para de falar, por favor. Obrigado. Tá? Você está me confundindo e está atrapalhando a aula. Então, primeiro a gente precisa resolver esse aqui, para depois resolver esse aqui. Entendeu? Então, a gente primeiro resolve esse. Depois a gente resolve esse. E aí sim, diminui. Aí vai dar certo. Porque olha só, aí nós chegamos ao denominador comum. O denominador comum é 15. Aí vai ficar 15 dividido por 1, 15 vezes 5, 75. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. Aí a gente já resolve isso aqui. 75 mais 10, 80. Então a gente já vai ter ali embaixo 80 por 15 menos mais um outro aqui que vai dar por 15 também. 15 dividido por 1, 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 5, 5 vezes 1, 5. 20. Não, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, se fizer se quiser fazer na pressa, fizer errado, se fizer uma conta errada, dá tudo errado. 15 mais 3 é que vai dar 18. Agora sim nós temos dois denominadores comuns. É só fazer 80 menos 18, que vai dar 67 sobre 15. Entendeu? Então é isso. Então nós ignoramos esse fato aqui, que nós não podemos ignorar, que nós primeiro precisamos resolver essa e depois resolver essa. Aí somamos as duas. Resolvemos essa, depois resolvemos essa. E aí diminuímos as duas. Ok? Então tem que atentar para isso. Tá?
É porque aqui em cima deu certo porque era uma só. Então nessas primeiras deu certo porque nós só tínhamos uma mesmo. Aqui só tinha uma. Aqui só tinha uma. Aqui só tinha uma. Aqui tinha 3, mas acabou dando certo porque aqui não estava multiplicando por outra. Aqui deu certo porque era tudo mais. Aqui que não deu certo porque tinha um menos. E aí deu errado justamente por isso, porque nós ignoramos o fato de que é uma menos a outra. Então tem que lembrar desse fato. Então quando você vê assim, é melhor você fazer primeiro de um lado, depois do outro, e depois resolve o sinal do meio, entendeu? Então faz essa como mais, faz essa como mais e depois diminui. Quando todas são mais, aí dá certo. A multiplicação e a divisão. Na multiplicação, a gente multiplica os numeradores entre si e fazemos o mesmo com os denominadores. Então, é fácil, né? Você vai multiplicar tudo. Vai multiplicando tudo aqui. Vai multiplicando tudo aqui. Ok? Então, três vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Pronto, chegamos a 30. 5 vezes 7, 40, 35. 35 vezes 2, 70. Dá para simplificar? Dá. Corta o 0 aqui, corta o 0 aqui. 3 sobre 7. Ou dividir por 10, dividir por 10. 3, 7. Então a multiplicação é fácil, porque não tem regra. É igualzinha quase a adição, só que a adição é quase igual à adição com denominador comum. Só que na adição com denominador comum você repete o denominador comum. Aqui não, aqui você multiplica todo mundo. Faz a multiplicação normal mesmo. Aqui nesse segundo caso aqui, a gente tem que lembrar que debaixo desse 3 aqui é como se tivesse um 1. Então 7 vezes 3, 21. 5 vezes 1, 5. 21 sobre 5. Pronto, fácil. Não tem muito o que explicar. Então a multiplicação é só multiplicar todo mundo. E a divisão? Para dividirmos duas frações, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Assim, na divisão de duas frações, repete-se a primeira fração e multiplica com o inverso da segunda. Né? Então, lembra que a multiplicação é a operação inversa? Então, né, o que nós vamos fazer? Você tem lá. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Você tem o 4 terços sobre os 5 sétimos. O que você vai fazer?
Você vai pegar o primeiro 4/3, vai deixar ele quietinho ali. 4/3. Só que aí você vai inverter. Em vez de dividir, você vai multiplicar. Se inverter a operação, o que você faz? Você inverte o número também. Era 5/7, vai virar 7/5. E aí pronto, é só resolver. Aí multiplica esse com esse e esse com esse. Como se fosse uma multiplicação comum. 4 vezes 7 dá 28. E 3 vezes 5 dá 15. Pronto, 28 sobre 15. Ok? Então essa é a lógica. Neste outro exemplo aqui, vamos pegar agora o 3/5 sobre o 7. 3/5 dividido por 7, temos que lembrar que o 7 é 7 sobre 1. Então como é que vai fazer? Vai ficar 3/5. Em vez de dividir, eu vou multiplicar, que é a operação inversa. Como eu estou invertendo a operação, eu também vou inverter o segundo número. O segundo número, que é 7 sobre 1, vai ficar 1 sobre 7. E agora eu faço a multiplicação normalmente. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 7, 35. Dá para simplificar? Dá. 5, 6, 7, 8, não dá. Porque 35 não é divisível por 3. Estamos compreendendo? Estamos compreendendo ou estamos prestando atenção nas espinhas? Estamos compreendendo? Espero que sim, né? E o terceiro exemplo, então como você está vendo, a multiplicação e a divisão são muito mais fáceis que a adição e a divisão, né? Então eu vou pegar aqui o 2, lembrando que debaixo do 2 ali a gente supõe que tem um 1. Está dividindo, eu vou inverter para multiplicação. Eu inverti para multiplicação, eu vou inverter também o segundo, que ao invés de ser 2 sobre 9, vai ser 9 sobre 2. E agora eu resolvo a multiplicação normalmente. 9 vezes 2 dá 18. E 1 vezes 2 dá 2. 18 dividido por 2, 9. Lembra que você tem que tentar simplificar. Se eu dividir 18 por 2 e 2 por 2, vai ser 9 por 1. 9 por 1 é 9. Ou você simplesmente divide aqui mesmo. 18 dividido por 2, toda razão é uma divisão. 18 dividido por 2, 9. Ok? E aí vamos para potenciação. Então, como você vê, é tudo muito fácil, mas tem muitas regras. Então você vê que a matéria é fácil, mas ela é extensa. Então, né? Vamos primeiro dar uma resumida aqui então para a gente não se perder. Primeiro a gente viu a adição. Na adição nós temos 3 casos. Nós temos um caso com denominador comum, temos o sem denominador comum e temos com um número inteiro. O inteiro mais fração.
O que a gente vai fazer em cada caso? No denominador comum, a gente só vai repetir o denominador e soma ou diminui o que sobrar. Nos que não tem o denominador comum, a gente vai ter que achar o denominador comum. Para achar o denominador comum, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MMC. Achado o denominador comum, basta resolver a soma ou subtração. Se for um inteiro com fração, debaixo daquele inteiro você vai colocar um 1, vai transformar ele em fração. Aí vai ser uma adição ou uma subtração sem denominador comum. Aí você resolve ela normalmente, lembrando que se tiver duas, você vai resolver a primeira parte primeiro, resolve a segunda parte depois e resolve o sinal depois, para não dar errado. Na multiplicação, você simplesmente multiplica todo mundo. Então, a multiplicação não tem. Então, isso aqui é a adição. As mesmas regras que servem para adição vão servir para subtração. Na multiplicação, é simples, é só multiplicar todos os termos da fração. Na divisão, você vai primeiro transformar em multiplicação. Como é que você vai fazer isso? Você vai inverter a segunda fração, e aí depois opera normalmente a multiplicação. Então pronto. Então, resumimos aqui todas as regras que nós vimos lá em cima. Tá? A adição e a subtração, que tem esses três casos, a multiplicação e a divisão. E vamos dar um print nessa tela. Pronto, só para lembrar, porque são muitas regras. Né? Tá vendo aí que tudo é fácil, mas tem muitas regras. Né? Então daqui a pouco a gente começa a se confundir aqui. Que agora vem a potenciação e a raiz quadrada. Né? Aí a potenciação, como é que vai ser a potenciação? Vamos ver a potenciação aqui agora. A potenciação. Então, a potenciação. Para elevarmos uma fração a um certo expoente, elevamos o numerador e o denominador a esse mesmo expoente. Então, é como se aquele expoente lá, ele tivesse elevando tanto o denominador quanto o numerador. Então, fácil. Ó, 4 sobre 5 elevado a 2 é a mesma coisa que o 4 elevado a 2 e o 5 também elevado a 2. Aí você resolve normalmente. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. Pronto, acabou. Aí até coloquei a explicação, pois 4 sobre 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes sobre 5 vezes 4 sobre 5. Né? Ficaria até mais fácil fazer isso se fosse por 2. O problema é que tem potências muito maiores, né? Então é melhor fazer desse jeito aqui, porque quando você pegar uma potência grande, né, você não vai poder fazer nesse método aqui. Isso aqui é só para explicar que isso aqui é esse número duas vezes. E aí multiplica, já sabe a regra da multiplicação, multiplica, multiplica. Aí vamos aos
casos aqui. Então é fácil, né? É só pegar ali aquele número que está potencializando e ele vai ser a potência tanto do numerador quanto do denominador. Também com as frações, convenciona-se que, aí temos aqui um caso aqui, vamos ver as regras, vamos ver as exceções aqui. A potência de expoente 1 é sempre igual à própria base. Então, né, expoente 1 vai ser sempre a própria base. O que é óbvio, porque 3 elevado a 1 é 3. 5 elevado a 1 é 5. Né? E a potência de expoente 0 é sempre igual a 1. É a mesma regrinha lá dos números naturais. Né? Então, se eu tiver 5 sobre 8 elevado a 0, resposta 1. Né? Então, é só lembrar esse caso aqui e essas duas exceções, tá? Então, guarde essas duas exceções. As duas exceções são o elevado a 1 será ele mesmo. O elevado a 0 será 1. Pronto. Ok? Vamos dar um print nessa tela. Então você está vendo que não tem muita dificuldade nessa matéria. Ela só é muito extensa, mas não tem dificuldade. A dificuldade talvez esteja na extensão, que aí você pode confundir uma coisa com a outra. Né? Por exemplo, você pode confundir uma multiplicação, uma divisão com uma multiplicação, ou uma adição com uma... Né? Enfim, só toma cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Raiz quadrada de frações. Pela definição de raiz quadrada já estudada para os números naturais, temos que a raiz quadrada de 4 por 9 é 2 por 3. Por quê? Porque 2 elevado sobre 3 elevado a 2 é 4 sobre 9. Ou seja, você vai fazer a mesma coisa que você fazia lá na raiz quadrada. Você vai extrair a raiz quadrada primeiro do numerador e depois do denominador. Pronto. Ok? Então você vai fazer o inverso lá da potência. Óbvio. Né? Então lembrando que se eu tenho aqui a raiz aqui, você tem que lembrar que aqui é como se tivesse 1, 2. Né? Então, que número elevado a 2 dá 4? 2. Que número elevado a 2 dá 9? 3. Entendeu? Então a resposta vai ser 2 sobre 3 elevado... Não, é 2 sobre 3, isso. Né? Aqui só está explicando porque 2 sobre 3 elevado a 2 é 4 nonos. Então a resposta será 2 sobre 3. Né? Aqui também. Subtende-se que aqui não tem nada, então subtende-se que aqui é um 2. Que número elevado a 2 vai dar 4? 2. Que número elevado a 2 vai dar 9? 3. Pronto, 2 terços. Ou seja, está até mostrando aqui que você também pode fazer dessa forma aqui. Ó. Você pode pegar os dois. Olha que interessante. Você pode pegar os dois e fazer um sobre o outro. E aí você vai dar o mesmo
resultado. Então você pode fazer de um jeito ou de outro, tanto faz. Então, vamos ver o que o texto diz. Para extrair a raiz quadrada de uma fração, extrai-se a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Pronto, simples, é isso aí. Foi isso que nós fizemos lá em cima. Agora vamos às observações. Então, as observações. Vamos ler elas aqui. Todas as propriedades estruturais estudadas no conjunto dos números naturais são válidas para as frações, nas operações de adição e de multiplicação. Ou seja, aquelas propriedades lá, o fechamento, a comutativa, associativa, elemento neutro, distributiva em relação à adição ou à subtração. É o que você estudou na apostila 1. Né? O conjunto das frações que são as fracionárias, por ser mais amplo do que o conjunto n de números naturais, apresenta outras propriedades que não são válidas em n, nos números naturais. Como, por exemplo, toda fração pode ser escrita na sua forma inversa. Assim, 3/4 é inverso de 4/3. Lá nos números naturais você não pode fazer isso. A operação divisão com divisor diferente de zero é sempre possível quando se trata de frações. Enquanto nos números naturais não é possível. Você não pode dividir nenhum número natural por zero. Mas a fração você pode. Aí quanto vai ser a fração dividida por zero? Vai ser 1. Sempre vai ser 1. Né? Já o número natural não, porque você não pode dividir nenhum número natural, número inteiro, por 0 pessoas. Né? Então basta ter atenção nisso aqui, porque bem provavelmente uma dessas perguntas cairá na prova. Então vai perguntar lá, quais propriedades do conjunto n podem ser válidas para as frações? Aí você vai ter que responder isso aqui. Então você tem que lembrar o que está escrito aqui nesse quadrinho aqui. Tá? Por isso, vamos até tirar um print dele, para vermos ele mais para frente. E terminamos aqui a nossa aula 1 da nossa apostila 4 de matemática, né? E agora nós temos alguns exercícios para resolver, né? Então, nós vamos terminar esta aula, né? Você fará uma revisão desta aula e logo após a revisão desta aula, você fará exatamente isso que está pedindo aqui. Você deverá resolver os exercícios propostos e a seguir verificar suas respostas. Ou seja, você vai revisar essa aula, vai fazer os exercícios e depois que fizer os exercícios, nós verificaremos juntos as respostas na nossa aula de resolução de exercícios. Então, para que você não precise olhar na apostila, nós vamos deixar aqui o exercício 1 e aí você pausa essa aula e vá resolvendo no seu caderno. Depois que terminar de resolver, você
despause. E aí vem aqui para a questão 2. Aí pause novamente e tente resolver. Deixa eu até subir um pouquinho aqui, que eu acho que dá para subir mais um pouquinho aqui para ficar melhor para você ver. Pronto. Aqui você pode pausar, que vai dar para ver todos, tá? E o enunciado do exercício é: resolva. Então basta você resolver todos esses aí: o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, o L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, C. Então, depois de resolvê-los, né, pause, resolva. Depois de resolvê-los, passe para o exercício seguinte, que é o exercício 3, que aqui está. Efetue as multiplicações abaixo. Aí dê uma pausa e resolva. Resolvidos os exercícios 3, vamos para o 4. Calcule. Dê uma pausa e calcule o exercício 4. Depois de calculado o exercício 4, vamos para o exercício 5. E aí dê uma pausa e resolva o exercício 5. Lembrando que o exercício 5 você tem que associar a coluna da esquerda com a da direita. Aí, como eu falei, né, a matéria é fácil, mas ela é extensa. Então tem muitos exercícios também. A maior parte da apostila é de exercícios. Depois, você pausa. Depois de resolver o exercício 5, você vai pausar aqui e vai resolver o exercício 6, que é determinar essas potências. Depois de resolvido o exercício 6, você vai passar para o 7, vai pausar e vai resolver os exercícios 7. E pronto, todos eles sem olhar na apostila, porque a apostila tem o gabarito, né, que vai vir logo aqui embaixo, né, que nós não mostraremos aqui na aula. Então nós corrigiremos, depois que você fizer todos eles, nós corrigiremos eles na próxima aula. E então vá assistindo, pausando, resolvendo e sucesso nas questões. Aquelas que você não estiver lembrado bem, você volta na aula correspondente e assista de novo o tópico da aula sobre o exercício. Mas se você quiser, nós podemos até dar umas dicas aqui para você, né? No exercício 1 e no exercício 1, você tem soma e subtração com denominadores comuns. O que você vai fazer com denominadores comuns? Simplesmente vai manter o denominador comum e resolver a parte de cima. No 2, você tem denominadores que não são comuns. O que você vai ter que fazer? Primeiro, vai ter que tornar os denominadores comuns, usando o MMC.
O 3 você vai multiplicar. A multiplicação é simples, é só multiplicar mesmo. Tanto denominador, denominador com denominador, numerador com numerador. No 4 você vai ter que calcular dividindo. Na divisão você vai transformar a divisão numa multiplicação, invertendo o segundo termo, que é a segunda fração, e aí resolve normalmente como se fosse uma multiplicação. No exercício 5º, você também só vai ter que fazer as mesmas operações de cima, e aí vai dar o resultado. No 6º você vai trabalhar com a potenciação. E a potenciação você já sabe, né? O mesmo número que você vai levar o numerador, você vai levar também o denominador. E o 7 você vai fazer a raiz quadrada. Então, na raiz quadrada, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai achar a raiz quadrada do de cima e vai achar a raiz quadrada do de baixo. Prontinho. Essas são as dicas para resolver todos os exercícios. Então, sucesso nos exercícios e até a próxima aula.